Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? E agora, tia Dani está aqui de volta para fazer mais uma videoaula para vocês. E a nossa aula de hoje será uma aula de revisão. Isso mesmo, crianças. Nós iremos fazer a revisão dos conteúdos que vocês estudaram na aula online. Revisão. Sabemos que os números fazem parte do nosso dia a dia. Eles estão presentes nas brincadeiras, nas embalagens, no relógio, no controle da televisão, no celular, nas nossas roupas e etc. As crianças têm contato com os números desde muito pequenas. Como já vimos, os números fazem parte da nossa vida. Em todo momento, nós nos deparamos com os números. Existem muitas maneiras na qual utilizamos os números. Podemos ver os números de forma cardinal. O número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta. Números ordinais. Os números ordinais são utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada sequência, ou seja, eles indicam a posição do lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto. São muito utilizados em competições esportivas para indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de obra, indicação de séculos, dentre outros. Os números ordinais acompanham os símbolos O no masculino ou A feminino, os quais indicam a forma abreviada dos termos. Por exemplo, segundo ou segunda. Lê-se segundo ou segunda. Números romanos. Os números romanos ou algarismos romanos são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. Os algarismos romanos são representados por letras maiúsculas, num total de 7 numerações.
o I, que vale 1, o V, que vale 5, o X vale 10, o L 50, o C vale 100, o D 500 e o M vale 1000. Numeração até 999. Podemos representar os números de diversas maneiras. Através do material dourado. Do ábaco. E do quadro de ordens. Decomposição no quadro de ordens. As tartarugas são répteis da ordem Chelonia ou Testudines. Eles são caracterizados por uma concha óssea ou cartilaginosa especial, desenvolvida a partir de suas costelas, que atua como um escudo. Coloquialmente, a palavra tartaruga é geralmente restrita aos testudines de água doce e marinhos. Em 2005, uma tartaruga marinha gigante das ilhas de Galápagos foi apontada pelos cientistas como o animal vivo mais antigo do planeta, com um ano de nascimento estimado em 1830. A Harriet, como era chamada, ganhou o apelido de tartaruga de Darwin, já que o cientista estudou em 1835 animais dessa espécie. O réptil morreu em 2006, aos 176 anos, num zoológico australiano. Vamos decompor o número referente à idade que a tartaruga morreu. Então, iremos decompor o número 176. Podemos decompor esse número de duas maneiras. Vamos decompor em ordens, que ficará 1 centena, 7 dezenas e 6 unidades. Mas também podemos fazer essa decomposição em unidades, onde ficará 100 mais 70 mais 6. E assim decompomos o número também no quadro de ordens, onde iremos posicionar o 1 na ordem da centena, o 7 na ordem da dezena e o 6 na ordem da unidade. Números pares e números ímpares.
Número par é todo número que pode ser dividido em duas partes iguais, sem que uma unidade fique no meio. Já número ímpar são aqueles números que não podem ser divididos em duas partes iguais. Isso porque sempre haverá um número no meio. O número par sempre conseguirá formar par, sem que nenhum fique de fora. Já o ímpar sempre sobrará algum. Veja, aqui eu tenho 2 gatinhos e consigo formar o par. Vamos ver? Formei o par e não ficou nenhum gatinho de fora. Isso significa que o número 2 é um número par. Aqui eu tenho 3 cachorrinhos. Para formar par, eu deverei circular de 2 em 2. Então, irei circular esses 2 cachorrinhos, porém, um ficou de fora. Isso significa que o número 3 é ímpar. Aqui eu tenho 5 passarinhos. Vamos formar pares desses 5 passarinhos. Iremos circular de 2 em 2. Então, vamos lá. 2 aqui, mais 2 aqui. E um ficou de fora. Isso significa que o número 5 é ímpar, pois, depois de eu ter formado alguns pares, um passarinho ficou de fora. Agora, eu tenho 4 coelhinhos. Vamos circular de 2 em 2 esses 4 coelhinhos? Então, eu circulo 2 aqui e 2 aqui. E não fica nenhum de fora. Isso significa que o número 4 é um número par. Antecessor e sucessor. Todo número natural possui um sucessor, que nada mais é do que o número que vem depois dele. Exemplos: sucessor de 23 é o 24, sucessor de 2 é o 3. Também existem os antecessores, que são os números que vêm antes de um número natural. O único número natural que não possui um antecessor é o 0. Vamos agora ver o antecessor do número que representa a idade da tartaruga. O antecessor de 176 é 175. E o sucessor de 176 é 177, pois é o número que vem depois do 176.
E nossa primeira aula de revisão do ano de 2021 termina por aqui. Um beijão, crianças. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau!